juntamente comigo a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 21 e vamos ter uma rápida meditação. Aqueles que nos acompanham em casa, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, compartilhem. Efésios capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 21. E aqueles que nos acompanham em casa, sintam-se à vontade, podem compartilhar essa live, esse culto ao vivo. Chame alguém. Ok, obrigado. Chame alguém para assistir juntos, porque eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra especial para cada um de nós. Deus quer falar aos nossos corações, como tem falado ao meu coração, como tem nos falado nesses dias de quarentena. E uma coisa que, irmãos, nós precisamos ser sinceros conosco mesmos. Precisamos falar a verdade para nós mesmos. Eu acredito que um dos maiores defeitos, ou um dos maiores problemas que nós temos, não é quando nós mentimos para os outros, mas é quando nós mentimos para nós mesmos. Então, nós temos ouvido e nós estamos numa avalanche de lives, né? Uma avalanche de cultos ao vivo. Todo dia tem gente fazendo live. Você liga de manhã, tem pastores renomados do Brasil fazendo no Instagram, no YouTube, no Facebook. Você liga meio-dia, você tem live no Instagram do apóstolo Luiz Hermínio. Depois, mais um pouquinho à tarde, às 18 horas, tem o pastor Hernandes Dias Lopes. Então, o dia inteiro você tem bons pregadores, o dia inteiro você tem pastores pregando. Minha máscara está meia caindo aqui. Tudo bem, vamos lá. Deus segura a máscara. E a pergunta que eu me fiz, e eu compartilho com os irmãos, qual é o resultado de tudo isso para a minha vida espiritual, para a minha vida devocional? Qual é o resultado de tudo que está acontecendo, de tudo que eu estou ouvindo, de tudo que estão falando? Qual é o resultado de tudo isso para mim? Qual é a mudança, a transformação que esse tempo que nós estamos vivendo tem gerado em mim? Pergunta para mim. Eu compartilho com os irmãos para que cada um faça esse questionamento para si. Por quê? Porque nós estamos ouvindo aí que depois que passar a quarentena, tudo vai ser diferente. Depois que passar a quarentena, a igreja vai ser diferente. Sinceramente, irmãos, então, para que tudo seja diferente, para que a igreja seja diferente, essa transformação tem que começar em mim. Que pastor eu vou ser depois que passar a quarentena? Que crente eu vou ser depois que terminar esse afastamento, esse isolamento social? Pergunta para mim. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos desafios de melhora, não apenas em tempos de crise. Vamos trocar. Obrigado. Bom, pegou a menorzinha. Ih, arrebentou. Arrebentou. Essa aqui. Essa ficou melhor. Essa aí ficou mais justinha. Então, a Bíblia, ela nos desafia a uma mudança, não só nos tempos de crise, não só nos tempos de catástrofe, mas a Bíblia, a palavra de Deus, me desafia a uma mudança diária. E talvez esse tempo de quarentena, esse tempo de reclusão,
talvez esse tempo de afastamento social, de impedimento de termos os nossos cultos cheios, de ter a casa cheia, dos nossos cultos com louvores empolgantes, talvez isso sirva para que nós venhamos a refletir sobre o exercício de tudo que fazíamos, sobre essa ação de tudo que fazíamos. Se tudo isso, de fato, estava demonstrando o significado para o qual existe, ou se nós estávamos fazendo isso por mera tradição e cultura religiosa que temos. Afinal de contas, nós somos um país de uma cultura religiosa muito forte. Se eu perguntar aqui, talvez a maioria dos irmãos aqui vieram do catolicismo. Alguns outros nasceram em berço evangélico, ou flertaram, ou talvez passaram por alguma outra religião. Mas o brasileiro, ele naturalmente, ele já é um país, o Brasil é um país religioso. E aí, esse fenômeno cultural chamado religião, ele se torna um fenômeno cultural também dentro daquilo que nós temos como verdade, dentro do meio evangélico. Por incrível que pareça, já existem evangélicos não praticantes. Eu acredito que nesse tempo de quarentena vão aparecer muitos outros. É ou não é? Você dá risada, mas é verdade. Quando voltar a quarentena, aí nós vamos ver mesmo. Quando a hora que voltar todo mundo, né? Eu tô meio naquele vídeo, né? Que o pessoal andou postando nas redes sociais, o pastor entrando doido assim na igreja, assim, e todo mundo, né? Eu tô meio assim. Tô doidinho para voltar a multidão, para abraçar todo mundo, para beijar todo mundo. É o que eu gosto de fazer. Mas pode ter certeza que em boa parte vai gostar de ficar em casa. Aí vai perguntar e vai acontecer como aconteceu comigo um dia na livraria evangélica aqui. Estou lá olhando um livro que eu tinha encomendado, inclusive um livro desse autor aqui que eu gosto muito. Se você quiser me dar um presente, pode procurar, a W. Tozer. Estou precisando daquele assim, A Verdadeira Profecia. Eu dei de presente para a missionária Nubinelma, era quando ela veio aqui, aniversário dela e do Disney de casamento, daí eu dei de presente para eles, né, e preciso repor na minha biblioteca. Se você quiser A Verdadeira Profecia de A.W. Tozer, tá bom? Fique à vontade para me abençoar. Tá? Pode ter certeza que não vou deixar de orar por você, mesmo que você não me dê, mas vai que cola, né, irmã Carla? Vai que cola. Então, nós precisamos fazer essa análise sobre nós. E eu estava lá na livraria, olhando o livro, e aí a Vanessa junto comigo, e começou a conversar uma mulher que estava lá, tal, e conversando, e aí a dona da livraria perguntou assim: de que igreja você é? Aí ela olhou assim e falou assim: sou da Batista do Canalete. Aí eu olhei para ela assim: é mesmo? Aí, sou de lá. Eu falei assim: interessante. Por quê? Assim, porque eu sou pastor lá e nunca te vi. Aí ela, é que eu não sou muito praticante. E irmãos, não faziam meses que eu tinha chego aqui na igreja. Já faziam 2 anos que eu estava aqui. Então, no mínimo, em 2 anos aqui, eu já conhecia, se não todo mundo, pelo menos 95% do povo que frequenta a igreja, a gente, pelo menos vendo, a gente conhece. Então, talvez esse número de evangélicos não praticantes talvez suba. A gente não sabe. Mas o desafio da palavra de Deus diário para nós é que nós venhamos a passar o limite do santo para o santo dos santos diariamente, em comunhão íntima com Deus. Então, eu gostaria de ler esse texto com vocês, de Efésios 5, e retirar algumas nuances daquilo que Paulo estava falando aos Efésios, para nós hoje, que são relevantes para aquilo que nós estamos vivendo hoje, para a realidade que nós estamos inseridos hoje. Então vamos ler, a partir do versículo 1, Efésios 5 diz assim:
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais praticantes como eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque todo fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, provai-as, porque o que elas fazem em oculto, só de se referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, tornam-se manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós como salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, as juntas e medulas, alma e espírito. Ela é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, redarguir e corrigir em toda justiça e sabedoria. A tua palavra é a verdade, Pai, e nós queremos caminhar na verdade. A tua palavra nos santifica, a tua palavra nos conforta, a tua palavra nos desperta, a tua palavra nos levanta, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos anima, a tua palavra nos desperta, a tua palavra, papai querido, ela é a luz para o nosso caminho, a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é o esteio, Senhor Deus, que nos conduz, a tua palavra, Senhor Deus, é o maná que vem do céu e que alimenta e sacia a fome do nosso espírito, a tua palavra, Senhor. Então, que nós possamos estar firmados em tua palavra, em nome de Jesus, Pai, que ela possa achar guarida em nosso coração, que ela possa encontrar uma casa dentro de nós e nós possamos, como o salmista declarou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que a tua palavra esteja cravada nas tábuas do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, fala comigo mais uma vez, como o Senhor falou ao longo deste dia, Pai, enquanto eu estava meditando e Senhor Deus, preparando e terminando de preparar essa pequena reflexão com os meus irmãos, o Senhor foi ministrando o meu coração, o Senhor foi ministrando a minha alma, o meu espírito, o Senhor foi me levando a um entendimento que outrora, Pai querido, talvez não que eu não tinha, mas que eu tinha talvez deixado de lado pelos afazeres, pela correria, pelo ativismo, e o Senhor me trouxe de volta, e o Senhor está sempre fazendo isso, nos trazendo de volta para Ti mesmo, Senhor.
Senhor, que essa palavra alcance o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. Não a nós, Pai querido, mas ao Senhor toda a glória, toda a honra a Ti, que somos servos, ferramentas, apenas isso. E ao Senhor toda a glória, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais interessantes que tem acontecido, sim, que eu percebo na vida de paternidade, é como os irmãos mais novos têm a tendência de imitar os mais velhos. Não sei se é assim na casa dos irmãos aí, né? Se foi assim na casa de vocês. Mas é interessante ali em casa porque tudo que a Ana Vitória fala, a Eloá repete. As coisas boas e as coisas ruins também. As manhas que a Ana Vitória faz, a Eloá também faz. As coisas bonitas, os gracejos que a Ana Vitória faz, a Eloá também faz. A Eloá, ela é uma imitadora da irmã. Tudo, absolutamente tudo. E quando nós iniciamos a leitura desse texto, o texto, ele inicia nos desafiando a sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Veja que ser imitador de Deus tem um padrão e tem um modelo. Por que o apóstolo Paulo ele fala assim? Porque, irmãos, entre nós aqui, olhando bem para quando você começa a pensar, a nossa mente é limitada, nós somos muito finitos para pensar um Deus infinito. E por causa disso, quando você pensa um pouquinho sobre Deus, e você já pensa, isso é impossível. É impossível imitar a Deus. Logicamente, na lógica humana é impossível. Mas Deus nos deixou um modelo. E o apóstolo Paulo, ele apresenta esse modelo para nós. Veja, o texto diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, o modelo é o filho. O filho veio e quando ele foi batizado no Jordão, na primeira aparição do Pai, após quase 400 anos de silêncio do período interbíblico, o Senhor, ele se manifesta no Rio Jordão, no batismo de Jesus, com uma voz que ressoa e as pessoas ouvem essa voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, imitar a Deus é olhar para Cristo. Imitar a Deus é visualizar e conhecer e sondar as atitudes e o comportamento de Cristo. Fácil, talvez não seja, mas nós temos o manual. Nós temos a receita. Então, tem como nós buscarmos esse conhecimento, tem como nós irmos ao encontro de Jesus, ao encontro do Senhor, para que nós possamos nos comportar como Ele quer que nós venhamos a nos comportar. Como? Olhando para Cristo. Imitar a Deus como filho amado. E ele continua, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então percebe que o texto de Paulo aos Efésios, ele no capítulo 5, ele começa já fazendo esse desafio. Desafio do quê? De sermos crentes melhores. Esse é o desafio de Paulo para nós. Esse é o desafio bíblico para nós. Tem que ser crente melhor. E perceba, irmãos, que quando você vai estudar a história da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso foi uma igreja que causou em Paulo muita alegria. Porque a cidade de Éfeso, como ela era uma cidade voltada para os estudos, era uma cidade que existiam dentro de Éfeso, dentro de Éfeso vieram muitos e muitos filósofos. Muitos bons filósofos. Obrigado. Vieram da cidade de Éfeso. Éfeso é a cidade de Parmênides.
Éfeso é a cidade de vários filósofos conhecidos da filosofia grega. Homens que escreveram e pensaram teorias, teoremas e muitas coisas. E Paulo se alegra com essa igreja, porque essa é uma igreja que ela se volta para o conhecimento. E quando ele escreve a carta mostrando para os efésios, para os habitantes da cidade de Éfeso, para os crentes da igreja de Éfeso, que tudo isso, toda essa capacitação, todo esse interesse, toda a nossa capacidade que temos de amar, de viver, de agir, de pensar, vem de Deus. Então, a carta de Paulo aos Efésios, ela começa do céu para a terra. E vindo do céu para a terra, ela mostra que o céu é quem deve nos governar. Mas ele também vai falar que quando esse governo vem até nós, esse governo ele vai nos conduzir daqui para voltar para lá. E dentro desse governo não há espaço para as velhas atitudes que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Então, veja que ele fala sobre santidade, ele fala sobre unidade da fé, ele vai falar mais à frente sobre essa guerra que nós temos espiritual, porque nós estamos em batalha, irmãos, nós estamos em guerra. Nós não podemos nos distrair dessa guerra. Então, o apóstolo, ele nesse desafio de viver a realidade do céu, o governo do céu na terra, para que então, após vivermos isso aqui, nós voltarmos para lá, nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar a Deus, cujo padrão, cujo modelo é Jesus. Foi Jesus quem conseguiu revelar o coração de Deus a nós por meio de atitudes. Jesus, ele consegue revelar o amor de Deus, o coração de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia e também a justiça de Deus por meio de suas ações terrenas. Por isso que Jesus, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele fala sobre ver o Pai, e aí Felipe chega e vai dizer, Senhor, mas mostra-nos o Pai então, e ele diz, mas espera aí, eu estou com vocês há tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E veja que Jesus, depois de fazer o que faz, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, uma das frases, ou uma das partes da oração de Jesus, que mais toca o meu coração, é Senhor, é Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eu neles, eles em mim e eu em ti, que eles sejam um também como nós somos um. Tamanha a intimidade de Cristo com o seu Pai, que conseguiu, por meio de suas ações, por meio de suas atitudes, revelar esse coração paterno de Deus, esse coração amoroso de Deus, esse coração bondoso de Deus. E aí, versículo 2 vai nos desafiar. Então anda assim, anda nesse amor, anda nessa atitude. É difícil? Olha para Jesus. Porque Jesus, irmãos, não se enganem, porque muitas vezes nós temos a tendência de acreditar em algumas heresias de seitas que se dizem cristãs. Porque, irmão, Jesus, ele não fez nada na terra como Deus. Absolutamente nada. Todas as curas que Jesus fez, todos os milagres operados por Jesus, todas as ações de Jesus foram realizadas como homem. O diferencial é que ele foi um homem cheio do Espírito Santo, que viveu 100% o propósito do Pai para ele. Então veja, o próprio João escreve na carta que ele, sendo homem, sujeito aos pecados, não pecou. Foi homem perfeito. Então,
Jesus, ele pode ser o nosso modelo. Ele é o nosso modelo, por quê? Porque ele viveu como homem e venceu. Então, quando nós acharmos que é difícil a caminhada cristã, quando nós sentimos pesada as tentações, quando nós sentimos difícil de vencer essas barreiras da carne, das paixões humanas, nós precisamos fazer o quê? Fazer aquilo que Paulo fez, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Fazer como o autor aos Hebreus, no capítulo 12, 2, nos orienta. Olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando eu sinto que o peso deste mundo está querendo me sucumbir, está querendo me colocar para baixo, está querendo me afundar, me afastar de Deus, eu preciso olhar para Cristo. Ele é o meu modelo. Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento que enfrentou. Então, esse é um momento ímpar para nós refletirmos no nosso cristianismo. Esse é um momento ímpar para que eu possa refletir a minha vida piedosa, de piedade com Deus. Sede meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Cristo é o modelo. Filho amado, este é meu filho amado. Andando em amor como Cristo nos amou, se entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Só que quando Paulo termina esses 2 versículos, ele começa uma lista de perigos. E esses perigos, eles estão intrinsecamente ligados à nossa natureza. Porque eu fico preocupado quando a gente começa a colocar a culpa da nossa natureza, do não tratar da nossa... Eu não quero tratar minha natureza, eu não quero mudar as minhas atitudes naturais de homem pecador, e aí eu fico colocando a culpa em quem? No capeta. Ele tem culpa? De muita coisa tem. Mas muita coisa é por causa da minha natureza pecaminosa. Não justifica? Não justifica porque nós temos um modelo. Nós temos para quem olhar. E então ele começa a dar essa lista. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Ele vai dando uma lista de coisas abomináveis praticadas por homens carnais, que cedem sempre às suas paixões. E eu não vou dizer para você, irmão, que uma hora ou outra você não vai ceder a alguma paixão, porque nós estamos lutando diariamente com a nossa carne. O próprio Jesus, quando ele leva Pedro, Tiago e João para o Getsemane para orar, e ele os encontra dormindo pela 3ª vez, Jesus fala o que para eles? Olha, vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que temos que vigiar e orar. Porque a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito para fazer aquilo que não agrada a Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai dizer isso. O bem eu quero fazer, o mal não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, veja, isso aqui que o apóstolo Paulo lista, não somente aqui na carta aos Efésios, mas em várias cartas, para várias igrejas, para vários irmãos, ele faz uma lista de ações que nós cometemos por não vigiarmos, ações que cometemos por não buscarmos a santidade em Deus, por não buscarmos a imitação de Cristo. E por que ele trata em várias cartas? Porque é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Aconteceu em Éfeso, aconteceu em Gálatas. Gálatas ele escreve falando para as igrejas da Galácia sobre as obras da carne. Acontece em Corinto. Em Corinto, o que ele escreve lá? Falando sobre vários pecados que o povo de Corinto cometia. Os romanos, ele fala isso. Em Filipenses. Então veja,
o pecado, irmãos, que habita no coração humano, que depois da regeneração, ele se torna uma pequena raizinha, porque aquela grande árvore de pecado, Jesus venceu na cruz, ele joga fora, mas nós temos uma natureza humana e fica lá aquela raizinha, e se nós, todos os dias nós não formos lá e picarmos aquela raizinha, se nós acharmos que, não, ela já morreu, deixarmos ela lá, e não tratarmos ela todo dia, e picarmos ela todo dia, e tentarmos matar ela, e fuxicar ela todos os dias, o que vai acontecer? Essa raizinha vai se tornar uma raiz cada vez maior, e ela vai crescendo, quando a gente vê, essa raiz já começa a dar um ramo, começa a dar um galho, e começa e para muitos vira uma árvore frondosa, que diariamente nós precisamos tratar com ele. E o nosso modelo é Jesus. E aí, quando nós avançamos o texto, depois de ver tudo isso, ele faz um desafio, desperta, gente. Desperta. Sabe por que ele fala desperta, ó tu que dormes? Porque muitas vezes nós fazemos coisas como se estivéssemos dormindo, em um belo e bonito sonho. Mas às vezes, depois daquele belo e bonito sonho, a gente acorda e vê que a realidade não é aquela. Um dos melhores sonhos que eu já tive foi o sonho que eu tive. Eu estava deitado numa espreguiçadeira às margens das praias das Ilhas Maldivas, tomando água de coco, ao lado da minha digníssima esposa, e dos meus lábios saíam a seguinte frase: como Deus é bom. Quem sabe Deus vai me levar para tirar umas férias lá nas Maldivas, não sei. Aleluia. Mas depois que você acorda, você vê assim, era só um sonho. E aí, a gente que gosta de sonhar e a gente quer fazer que o sonho se torne realidade, a gente vai na internet para sondar, para ver quanto que é um pacote para ir para as Maldivas. Baratinho, baratinho. O mais barato que eu encontrei, $15 mil. Não falei 15 mil reais, irmão, falei $15 mil. $15 mil, multiplica por 5. E aí você vê, mas na vida espiritual, às vezes, a gente age como se fosse um sonho encantado. Porque dentro da cultura e das liturgias religiosas, tudo é muito bonito, tudo é muito brilhante, tudo é muito bom. Mas a vida cristã não se vive das liturgias, a vida cristã não se sustenta da cultura, a vida cristã não se sustenta de suas reuniões pomposas, dos seus shows gospels e dos seus cultos shows. Não, a vida cristã, ela se sustenta numa comunhão diária com Deus, matando a carne, matando a raiz do pecado e observando o Senhor e o exemplo que é o nosso modelo, que é Jesus, diariamente. Existe uma música do Asaf Borba que para mim é um desafio. Uma música bíblica, que diz: eu quero ser semelhante a Jesus. Seguir seus passos, carregar a cruz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Esse é o nosso desafio, irmão, ser semelhantes a Jesus. Esse é o meu desafio diário, ser semelhante a Jesus. E aí, a gente continua. E a gente percebe quando a gente chega no versículo 18, e o apóstolo Paulo dá um conselho, talvez o melhor de todos os conselhos que ele pôde dar aos efesianos, foi esse versículo 18 do capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós encontramos nesse texto duas opções de vida. Esse texto dá para você, dá para nós duas opções de vida, mas uma única escolha. Você não pode viver em uma, flertar com a outra e vice-versa. São duas opções, mas você tem que fazer uma escolha. Por isso que ele está escrevendo para crente e dizendo para crente: ó, gente, desperta, não dá para viver as duas vidas. Não tem como nós nos embriagarmos com vinho e estarmos cheios do Espírito Santo. Agora entenda bem,
ele fala esse embriagar com vinho depois da lista de ações, de atitudes pecaminosas, de atitudes carnais que ele traz para nós. Por quê? Porque o vinho, por isso que ele fala no vinho em que há dissolução, porque a embriaguez, ela demonstra aquilo que há de pior em nós. Existem bêbados de todas as espécies. O bêbado, quando bebe, se revela preguiçoso, já viu? Aquele que bebe dorme demais. O bêbado que se revela valentão, iracundo. Ou aquele que se revela mentiroso, é dono de toda a cidade, manda em todo mundo. Aquele que é o Dom Juan, conquistador. Porque a embriaguez revela o pior que existe dentro do coração de um homem e de uma mulher. Por isso que ele, depois de ter trazido aquela lista, uma lista imensa, vamos começar lá. Impudicícia, que é impureza, mesmo sentido de impureza, de falta de pudor. Impureza, cobiça. E ele fala assim, ó, nem sequer se nomeie entre vós. Coisa séria. Conversação torpe. Palavra torpe no grego significa aquilo que tem cheiro de peixe podre. Nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices são falas que não terminam, reclamações intermináveis. Coisas essas inconvenientes. E depois ele continua, e ele sempre, percebe que ele sempre vai falando assim, olha, os santos não convém fazer isso. Né? Olha, no versículo 3, impudicícia, impureza, cobiça, não convém aos santos. E depois no versículo 4, conversações torpes, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes, pelo contrário, ações de graça. Não é esse tipo de fala que tem que sair dos seus lábios, é ação de graça. E aí ele vai, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. E ele continua, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, por meio dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz e andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices de obras infrutíferas das trevas, antes, porém, provai-as, porque o que eles fazem em oculto, só de referir é vergonha. Então, percebe que ele vai dando essa lista, e aí ele desperta a gente. Nós não fomos feitos para isso. E aí depois ele fala desse despertamento, então, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, abandonem tudo isso daí. Não permitam que isso daí seja a bebida de vocês. Não alimentem o coração de vocês com essas coisas. Não permitam que essas coisas sejam servidas para vocês. Não permitam que as pessoas tragam para vocês essas conversas tolas. Não permitam que as pessoas tragam para vocês essas impurezas. Não permitam participar disso daí. Encham-se do Espírito. E a escolha de se encher pelo Espírito, ele nos dá nos versos seguintes. Eu quero elencar aqui nos versos seguintes 3 formas práticas de nos enchermos com o Espírito Santo. Primeira delas, para nós sermos rápidos e concluirmos agora, é adorando e louvando a Deus sempre. Primeira forma de nós sermos cheios do Espírito Santo é adorando e louvando a Deus sempre. Veja, ele diz no versículo 19, falando, não vos embriagueis com vinho no qual contém, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e entoando louvores
de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmão, vamos encher a nossa cabeça com coisa boa. Encher os nossos olhos. Os olhos são o quê? A candeia do corpo. E se os olhos forem bons, o corpo todo vai ter luz. E por que eu estou falando isso, irmãos? E entenda bem, vem para mim primeiro a mensagem, para que eu possa compartilhar com os irmãos. Eu gosto muito da minha amiga Anélia, quando eu aprendi isso com ela. A gente não prega, a gente compartilha aquilo que o Papai do Céu fala com a gente. Né, Anélia? Então, hoje, enquanto eu já tinha esse texto, já estava no meu coração, de compartilhar com a igreja, compartilhar com os irmãos, mas hoje foi um dia especial. Deus foi bondoso comigo, irmãos. Bondoso. Porque a gente vem de um momento que a gente tem duas grandes crises instauradas no Brasil. A primeira delas é a crise de saúde. Nós estamos sendo vítimas de um vírus que nós não conhecemos, que nós não vemos, que nós não sabemos absolutamente nada sobre ele. Nós sabemos o quê? Que ele causa uma infecção respiratória, uma pneumonia, uma coisa que ninguém sabe, em alguns leva alguns à morte e tem assustado o mundo inteiro, mas nós não sabemos muita coisa ainda. Não tem um remédio. A gripe, por pior que seja, nós temos um remédio para tratar, mas esse vírus não. E a outra crise é a crise moral política que nós enfrentamos. E sabe o que eu percebi em mim, irmãos? Por isso eu louvo a Deus, porque Deus ele sempre insiste em nos chamar de volta para Ele. Ele sempre nos dá sinalizações de que nós precisamos lembrar de onde nós caímos e voltar ao primeiro amor. Ele sempre nos dá os sinais daquilo que Ele deseja para nós, para que nós possamos trilhar esse caminho de Deus, que é um caminho abençoado. E nós, nesse tempo, nós ficamos tão atordoados, parece que ficamos hipnotizados com as notícias, e tudo que a gente fala sobre isso, irmãos. Fala sobre a crise no Congresso Nacional, a crise no Planalto, a crise em Rio Grande, é o prefeito que não faz isso, é o não sei o que não faz aquilo, e isso tem tomado conta da nossa mente, e nós estamos perdendo tempo com isso, no lugar de usar os nossos lábios para louvar ao Senhor, para levar as boas novas de salvação. Nós estamos gastando tempo com essas coisas, e nos esquecendo de que fomos chamados para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Então eu quero ser cheio do Espírito Santo, irmão. Como? Vou desligar a televisão. Vou permitir que meu smartphone seja só um reprodutor de louvores, de pregações, de vídeos abençoados. Vou compartilhar nas minhas redes sociais palavras de ânimo, palavras de adoração, palavras de louvor. Não significa que você vai ser um alienado do que está acontecendo no mundo, não. Mas você vai filtrar e você vai entender que tudo isso vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer para sempre. E a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. Como? Louvando, adorando ao Senhor sempre. Segundo, duas opções e uma única escolha. E a minha escolha é se encher do Espírito. Primeiro, adorando e louvando a Deus sempre. Segundo, orando com gratidão em todo o tempo. Olha o que diz o versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O termo que ele usa aqui para dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, é o mesmo termo que ele usa lá na primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele chama o povo de Tessalônica para uma oração contínua. Quando ele fala assim, orai sem cessar. Como? Com ações de graças.
com gratidão. Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso aprender que oração não é uma ferramenta de pedinte, mas é uma ação de um relacionamento íntimo. Porque muitas vezes nós achamos e entendemos e aprendemos e fomos ensinados assim, a usar a oração como ferramenta de pedinte, a ferramenta de mendigo. Ó Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, ó Senhor, eu preciso daquilo outro, ó Senhor, não sei o quê. Eu não sei, dizem que o crente não faz ladainha, mas tem algumas orações que são verdadeiras ladainhas. É orar com gratidão em todo tempo. Até pela perseguição a gente ser grato. Perseguição, ser grato, é. A Bíblia nos ensina a ser grato pela perseguição. Pedro e João, quando curaram aquele coxo, aquele aleijado que há 38 anos ficava lá no templo, na Porta Formosa, e depois que eles operaram aquele milagre em nome de Jesus, depois que a saúde daquele moço foi restaurada, os religiosos perguntaram: ei, em nome de quem que vocês fazem isso? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo e é poderoso, é ele que está fazendo isso, é Jesus. E aí advertiram: vocês não podem falar desse negócio, desse Jesus aí. E aí eles, em 4:12, diz assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles viram Jesus operar milagre. Eles ouviram a mensagem de Jesus. Então como que eles iam parar de falar sobre as coisas de Jesus? E aí continuaram pressionando eles. Levaram eles e deram uma pisa neles. Deram uma coça neles. E eles saíram, depois de terem tomado uma surra, falando o quê? Ô Senhor, obrigado porque o Senhor nos achou digno padecer pelo teu nome. Eles foram surrados, eles foram perseguidos, e eles levantavam as mãos santas e agradeciam a Deus: Deus, obrigado, porque o Senhor nos achou digno de padecer pelo Senhor. Hoje o crente recebe uma calúnia do vizinho, e ele já fica todo dodói, porque o meu vizinho está me perseguindo. Dá glória a Deus, irmão, porque o teu testemunho talvez está incomodando aquele coração cheio de pecado, aquela mente deturpada. E saiba que a luz do Senhor vai brilhar na vida desse vizinho atribulado e vai salvar ele também. Continue dando bom testemunho e agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pelos vizinhos que eu tenho. Mas eu não quero apenas vizinhos, eu quero irmãos em Cristo. Salva-os, Pai. Encontra o coração deles. Tem uma vizinha, eu sempre vou lá, ela sabe que eu sou pastor aqui. Eu não vou falar, eu vou comprar algumas coisinhas lá. E eu sempre converso com ela. E esses dias atrás, ela estava reclamando de muita dor. Ela tem uma bursite. E ela reclamando de muita dor, tomando remédios fortes. E eu olhei para ela assim, e o estabelecimento comercial dela, cheio de gente. Eu olhei assim: vizinho, eu posso orar por você? Pode. Não, mas eu vou orar agora. Ela regalou uns olhos assim. Falei assim: posso pôr a mão no teu ombro? Pode. Coloquei a mão no ombro dela e orei. Falei: Senhor, o Senhor levou na cruz todas as enfermidades. O Senhor tem poder para curar essa mulher. Então eu lhe peço, Senhor, humildemente, tira essa dor dela, para que ela possa trabalhar, e para que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus. Paguei o que eu tinha comprado e vim embora. Passado algumas semanas, cheguei lá novamente e falei assim: e aí? E a dor? Sabe que depois daquele dia, a dor foi diminuindo, e hoje eu quase nem sinto mais dor. Eu trabalho e eu nem lembro que tenho dor. E ela está sumindo devagarinho, eu não estou sentindo mais dor. Eu falei assim: Jesus é bom. E ela falou assim: sabia que eu nunca fui na sua igreja? Eu falei assim: a igreja não é minha, é de Jesus, mas pode ir lá, as portas estão abertas.
E muitas vezes nós criamos barreiras. Mas não, a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Senhor, obrigado. Isso é se encher do Espírito Santo, irmãos. Amar quem nos persegue é mostrar que está se enchendo do Espírito Santo. Orando com gratidão em todo o tempo. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, quando ele escreve a despedida, no capítulo 4, ele declara o seguinte: eu já estou sendo derramado como libação, o meu fim é próximo, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Ele sabia de sua sentença de morte. No entanto, ele estava louvando a Deus, mesmo sabendo que ia morrer. Orando a Deus com gratidão em todo o tempo. Jesus, no Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor me ouve em tudo. Cheio do Espírito Santo. E por fim, para nós encerrarmos, são duas opções e uma única escolha. Eu escolho ser cheio do Espírito Santo. Como? De que forma? Primeiro, adorando e louvando a Deus sempre. Segundo, orando com gratidão em todo o tempo. E terceiro, servindo com a mesma humildade de Cristo. Versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O maior exemplo de humildade da face da terra foi quando o Rei dos Reis veio a este mundo e morreu pelos plebeus. E morreu por seu povo. E ele declarou isso lá em João capítulo 13, que não existe maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu próximo, dar a vida pelo seu amigo. Então, Cristo, quando ele estava diante dos discípulos, servindo os discípulos, lavando os pés dos discípulos, e Pedro diz a ele: Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé? E Jesus fala para ele assim: ó, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo nesse ministério. Porque vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou de fato. Mas no reino dos céus, maior é aquele que serve a todos. Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, ser cheio do Espírito Santo é entender a grandeza do serviço. É entender a grandeza da vida de diaconia. De ser um servo, como diz a nossa pastora, um servo de orelha furada. Um servo que não mais se interessa pelos seus quereres. Que não busca mais o seu próprio interesse, mas que está sempre disposto a cumprir o interesse do seu Senhor. E o nosso Senhor nos chama a servir o próximo. Eu não sei quantos de vocês, mas eu sou apaixonado pelas últimas palavras de Jesus em Mateus 24 e 25, quando ele prega aqueles sermões proféticos. E no capítulo 25 ele vai dizer que quando vai chegar naquele último dia, e vão chegar diante de Jesus, quando ele conta uma parábola, ele vai falar assim: olha, vem vocês que me serviram, vocês que deram, que visitaram, eu estive órfão, e vocês me acolheram, eu estive com fome, vocês me deram de comer, eu tive frio, vocês me vestiram, eu estive preso, e vocês foram me visitar. E aí os homens perguntam: Senhor, quando nós fizemos isso para o Senhor? E ele vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos, se referindo ao homem mais simples, à mulher mais simples, mais humilde que possa existir na humanidade. Então, serviço, ele é uma prerrogativa da vida cristã. É uma das características mais nobres da vida cristã, da vida daquele que nasceu de novo. Um novo mandamento vos dou, João 13, 34, 35, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Cristo nos amou a ponto de nos servir, nós, réis mortais,
com a própria vida. Para encerrar, ontem eu assisti com a minha esposa o filme de um livro que eu já havia lido há alguns anos atrás, na época de seminário. O livro Coração Selvagem, e ontem eu assisti o filme. Conta a história de Jim Elliot, seu cunhado, não me lembro bem, mas a equipe missionária de Jim Elliot no Equador, quando eles estavam tentando evangelizar uma das tribos mais sanguinárias do Equador. E eles, numa tentativa de fazer contato com eles, todos eles são dizimados, todos eles morrem. E uma das personagens, ela aprende com o filho a falar as palavras na língua daquela tribo: eu sou seu amigo sincero. E aquele homem com uma lança transpassada em seu corpo, esvaindo em sangue, olha para aquele nativo e diz assim: eu sou o seu amigo sincero. E aquela frase foi uma semente perturbadora no coração daquele nativo, que após alguns anos confessa para o filho daquele missionário que ele quem tinha matado o seu pai, e espera que o filho também o mate, vingando a morte de seu pai. E aquele menino que também depois se torna um missionário, e aquele nativo que se converte a Jesus se torna um missionário, ele solta a lança e ele fala assim: não, porque ele morreu para que você pudesse viver. Ele o serviu a ponto de morrer para que toda aquela tribo fosse salva. E ontem, pela manhã, esse nativo foi se encontrar com Jesus e foi se encontrar com aquele que derramou o seu sangue para que ele pudesse conhecer o Evangelho. Conheceu Jesus que morreu por ele, mas conheceu também o missionário que ele tirou a vida, que morreu levando o Evangelho para ele. E ele, depois de sua conversão, viajou o mundo, participou de conferências com Billy Graham, levando o Evangelho, contando seu testemunho de salvação, servindo. Porque vida santa, vida santificada, vida cheia do Espírito Santo, se demonstra quando nós servimos com alegria, a semelhança de Cristo, humildemente como Cristo nos serviu. Então, eu quero concluir compartilhando o desafio que o Senhor fez para mim mesmo. Vamos aproveitar esse tempo para nos enchermos do Espírito Santo. Talvez a prática da solitude seja um bom momento. Talvez esse tempo de afastamento seja um bom momento para nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Os 40 dias talvez já passaram, talvez vão ter outros 40. Vamos remir o tempo, como diz a palavra de Deus. Vamos remir o tempo. Nosso desafio é: vamos orar mais. Vamos adorar mais. Eu não preciso de um público para louvar e adorar o Senhor. A Bia que o diga, quando eu pego meu violão e com a minha voz desafinada ali na varanda, eu fico cantando as músicas sertanejas que eu gosto, né, Bia? Você falou a verdade? É, Marco? É. Mas é verdade, né, Marco? Mas, irmãos, que a gente possa ter essa atitude em todo tempo. Deus não está preocupado se a gente canta afinado ou não. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está preocupado se eu tenho palavras bonitas para falar com Ele. Deus quer que eu fale com Ele. Deus não está preocupado se eu promovo grandes encontros. Deus quer que eu o sirva com humildade, com a mesma humildade de Cristo. Porque fazendo isso, nós seremos cheios do Espírito Santo. E certamente aquele avivamento que tanto esperamos virá sobre nós.
Fique em pé. Ministério de louvor. Nós vamos orar. E o Ministério de Louvor vai cantar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos a Tua palavra. De compartilharmos aquilo que o Senhor fala e aquilo que o Senhor escreve na tábua do nosso coração. Porque não depende de mim, não sou eu, mas é o Senhor em nós, o Senhor em mim, o Senhor em cada um de nós. Porque carecemos de Ti, dependemos de Ti, queremos que dos nossos lábios, Senhor Deus, brotem apenas palavras de louvor, palavras de adoração, palavras de gratidão. Queremos em todo tempo nos inclinar ao Senhor com um coração grato, por podermos entrar na Tua presença, por podermos, Senhor Deus, falar contigo, por podermos ter livre acesso ao Teu santuário, Senhor. Por termos o privilégio de servirmos no Teu reino, um reino que não é humano, um reino que não é natural, um reino que não é político, um reino que é eterno. E o Senhor nos dá essa oportunidade de servir neste reino, Senhor. Ah, papai, cura toda embriaguez, cura toda embriaguez, toda bebida mortal que nos oferecem, Pai querido, nós rejeitamos, todo vinho do pecado que nos oferecem, nós rejeitamos, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos ser cheios da Tua glória, para que possamos ver o Teu trono, para que possamos cumprir o propósito do Senhor em nós. Ah, Senhor, como somos carentes de Ti. É o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Deus soberano, nós entronizamos, Senhor, louvores a Ti, e Te declaramos, Senhor, que só Tu és digno, Deus, toda adoração, todo louvor, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito todos os dias de nossas vidas, Senhor. Renova-nos, ó Deus, todos os dias, Senhor, com a Tua graça, Senhor, o Teu poder, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Aleluia.
obrigado, meus queridos, por nos acompanharem, os irmãos que estão aqui. Deus possa estar nos abençoando ricamente, cada dia mais. Nós possamos ir em paz.